Pode se assentar, fique à vontade. Deus vai estar na casa. Aumenta um pouquinho o retorno para mim, pastor. Que Deus venha falar ao meu coração, ao seu coração nessa noite. Gostaria que a igreja abrisse a Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Glória a Deus, aleluia. Não vai faltar nada, Aleluia. dentro da tua Glória casa. a Deus. Aleluia. Deus provedor, Deus fiel. Oh, Deus Ele já está maravilhoso. pelejando nessa peleja ao teu favor. Glória a Deus. Toda a igreja encontrou? Aleluia. Louvado seja Deus. De terça-feira às 20 horas nós estaremos com as portas abertas da igreja só para oração. De sábado eu vou estar dando um curso na igreja de teologia. Quem quiser participar, seja bem-vindo em nome de Jesus. Vocês que estão aqui a primeira vez, que Deus abençoe a vida de cada um grandemente. Você não veio aqui porque você quis, mas o Senhor te trouxe aqui porque Ele tem algo na tua vida e algo grande ao teu favor. Amém? Amém. Isso vai pegar a Bíblia na mão, e por muito tempo a visão já está falha, mas ainda com a visão falha, o Senhor me deu voz para pregar. Aleluia. Ainda que eu não enxergar mais, Deus me deu uma memória fotográfica e eu continuarei adorando. Ainda que eu não tiver mais voz, a minha mente vai estar adorando. Glória a Deus. E ainda que eu não escutar mais, eu estarei louvando de todo o meu coração. Glória a Deus. Aleluia. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Glória a Deus. Abaixe a sua fronte, ore ao Senhor, que o Senhor não venha falar o que eu quero escutar, mas que Ele venha falar o que vai mudar o meu coração. Aleluia. E o teu coração nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha falar com a tua igreja, que a palavra não seja de um homem, mas que ela venha ser revelada pelo Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, eu sou pó, eu sou barro, eu sou cinza, eu sou dependente de Ti a cada segundo da minha vida. E cada pessoa que entrou aqui não foi gosto de um homem, mas foi porque o Senhor tem uma palavra de salvação para a vida de cada um. Nós te agradecemos porque foi no Calvário que o Senhor levou as nossas dores e as nossas transgressões, e foi na cruz que o Senhor pagou o preço, cujo aquele o Senhor gritou: tetelestai, está consumado. E ali a dívida foi paga, e foi nos dado o direito de ser chamado por filhos, filho do Eterno, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra, cujo Deus colocou no meu coração no decorrer dessa semana, e Deus me levou numa profundidade muito grande. Eu já preguei esse texto umas 2 vezes, e eu decorri e falei: Senhor, mas eu não gosto de pregar o mesmo texto. E Deus falou: você manda-lhe alguma coisa, a direção quem dá sou eu. E nós precisamos entender que tudo que Deus faz é no centro da vontade dele. Mas nós, como
quer fazer na nossa vontade e muitas vezes está errado. Então abaixei a minha cabeça e continuei a minha oração. E falei: Senhor, eu sou 100% dependente de Ti. Então me mostra o que os meus olhos não enxergam. Pois toda a sabedoria quem dá é o Senhor, o nosso Salvador. E o Senhor nessa noite está fazendo algo extraordinário na minha vida e na tua vida. Porque nós vamos começar um ciclo novo, aonde o Senhor tirou nós de um lugar, mas o Senhor trouxe nós aqui para surpreender a minha vida e a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. E eu comecei a meditar nesta palavra, e Deus me levou numa profundidade cujo Ele falou: você sabe o significado do nome de Elias? E eu fui buscar, porque eu queria saber mais profundo. E descobri 3 significados. Que um significa meu Deus. O segundo, em hebraico, Yahvé, que é o nome de Deus. E o terceiro, Altíssimo. E eu parei para meditar e continuei olhando a palavra. E a Bíblia vai dizer que Elias veio de uma cidade chamada Tisbé, perto de Gileade. A Bíblia não fala muito sobre a sua família, mas Deus levantou um valente na terra. Samaria se corrompeu. Samaria estava embaixo de idolatria. Uma cidade que foi dividida com Jeroboão e Roboão, sul e norte. Eu comecei a meditar, e a Bíblia vai dizer que foi levantado um rei chamado Acabe. Acabe, ele transgrediu toda a lei de Deus. Ele se corrompeu. Ele começou a levantar postes para Baal, adoração a outros deuses. E isso desde o princípio Deus abomina. Porque toda honra, toda glória, toda exaltação é só dada a um Deus que se chama Yahvé, o Criador dos céus, o Criador da terra, aquele cujo fez você com as próprias mãos, aquele que assoprou sobre a sua vida o Espírito, aquele que te separou do ventre da sua mãe, aquele que escreveu o seu nome no livro da vida. Esse era aquele que Elias estava pregando e falando para o povo que tinha se corrompido. Mas sempre Deus levantou valente. Deus sempre levantou uma mulher valente. Deus levantou este homem. Este homem sabia quem era o Deus de Israel. Ele vai entrar e falar com Acabe, cujo tinha uma mulher chamada Jezabel, uma mulher profana, uma mulher ruim, uma mulher que adorava vários tipos de Deus. Mas quando nós adoramos o único Deus, Ele é aquele que nos sustenta pela mão forte. Glória a Deus, aleluia. Ele falou: Acabe, porque tu desobedeceste o Deus de Israel, segundo a minha palavra, não choverá, não cairá orvalho sobre a terra. Você vai para o Novo Testamento, em Tiago 5,17, a Bíblia vai dizer que Elias era sujeito às vontades de um homem, mas orou por 3 anos e meio e não choveu na terra. Ele falou que não ia chover segundo a palavra dele, mas o que sustenta a nossa palavra é a nossa oração. Se você falar que você vai ser curado e botar o joelho no chão, Deus vai sustentar o que saiu da tua boca. Aleluia. Glória a Deus. Ele sai do palácio, conjecturando. Eu acredito que Jezabel falou: vai deixar esse homem entrar aqui dentro do teu reino, te humilhar, falar de qualquer jeito contigo.
mata este homem. Mas ai daquele que tocar no ungido de Deus. Deus já tinha preparado um destino para Elias. Quando ele está no caminho, a Bíblia vai dizer que o próprio Eterno fala para Elias: Elias, vai para o querente, que ali eu já ordenei os corvos para te alimentar. Ou seja, os corvos levavam pão e carne ao amanhecer, e levava pão e carne ao anoitecer. Ou seja, ele bebia da água que descia do querente. Mas o que Elias ficou fazendo no querente? Orando, buscando. E eu quero já deixar uma palavra profética aqui para essa igreja. Deus nunca vai te mandar para um lugar sem antes mandar a provisão para a tua vida. Glória a Deus. Porque antes de Elias chegar no querente, Deus já tinha ordenado os corvos. Elias ficou ali por 3 anos clamando. E a palavra do Senhor vai voltar a Elias. Elias, agora tu vai sair do querente, porque a fome já devastou Samaria, devastou toda a cidade ao lado. Gados têm morrido, pessoas têm falecido, muitas coisas já foram destruídas, porque muito tempo já não chove, o ribeiro já tem secado. E quando Deus começou a falar comigo, o que me chamou mais atenção foi quando eu bati o olho nas escrituras e o próprio Eterno falou: tu subirás para Samaria, e Samaria terá uma viúva, que ela vai te sustentar. Irmão, nós fogimos do princípio, porque pela lei de Moisés, quem tinha que sustentar a viúva era o sacerdote. Agora Deus está falando: sobe para Samaria, que lá vai ter uma mulher que vai te sustentar. Deus faz coisas que nós não entendemos, mas nós precisamos obedecer à vontade e à voz de Deus. Ele chega em Samaria, a Bíblia vai dizer que havia uma mulher que Deus já tinha ordenado ela a sustentar Elias, pegando o graveto do chão. Para que ela estava pegando graveto? Porque ela precisava acender o fogo. Nós precisamos entender que sem fogo nós também não fazemos nada. Nós precisamos fazer a nossa parte. Aquela mulher estava fazendo a parte, mas ela sabia por algum motivo que Deus já estava chegando ao encontro dela. Aleluia, glória a Deus. O profeta vai chegar e fala para ela: mulher, me dá um pouco de água. O percurso dele era longo, ele estava cansado, ele era como eu e como você, sentiu fome, sede, e ele pediu para uma mulher: me dá um pouco de água. Para quem não sabe, uma mulher viúva naquela época já era um problema. Nós não vivemos como o século 21. Naquele século as mulheres eram discriminadas, pouco poderia falar, e quando perdia o seu marido, ela ficava isolada. Lembra de Eliseu, quando chegou a viúva e falou: meu marido deixou uma dívida, ele pediu para pegar vasilhas, porque os criados já estavam cobrando, ameaçando de tomar teu filho. Para a mulher naquela época era complicado as coisas, mas Deus sempre mandou a provisão sobre a vida das mulheres. E mulher, não se preocupa, porque o Senhor já está vindo com a provisão. Ainda no século 21, a profeta na terra para liberar uma palavra para essa igreja. O provedor já chegou na casa. Aleluia! Glória a Deus! Como usou Eliseu, Deus está usando Elias. E o que me chama a atenção, que ele pede água para ela. Ela olha para ele e fala: tá bom. Aí ele vai falar a segunda palavra: mas também traga um pedaço de
pão. Irmão, quando nós temos pouco, quando nós temos água, e quando nós temos pão, ainda há milagre na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Ela virou e falou: homem, eu só tenho um pedaço de pão, eu só tenho um pouco de água, e ainda na minha botija só tenho um pouquinho de azeite, só tenho um pouquinho de farinha. Farei para mim e para o meu filho, comeremos e morreremos. O profeta vai olhar e falar: passa primeiro para. Nós precisamos exercitar fé. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos honrar homens de Deus na terra. Porque quando você honra o homem de Deus, Deus também te honra. Aleluia. Ela foi e fez. Ela fez um bolo para ele e trouxe. Ele comeu primeiro. E ele vai falar para ela: agora vai, passa para você e para o teu filho. Ela fez, e a Bíblia vai dizer que até os dias que Elias ficou na casa dela, não faltou a farinha ou azeite. Aleluia. O que eu aprendo com isso? Que quando nós temos fé e somos obedientes, Deus é fiel para nos sustentar. Quando nós olhamos para as coisas que vêm do alto, Deus é o nosso provedor. Quando nós não colocamos o nosso coração em dúvida, Deus vai ao nosso encontro. Porque aquela mulher podia falar: eu não vou dar, eu prefiro morrer, mas não vou dar nada para você. Será que é Deus mesmo? Será que o jaqueiro estava vindo? É você? Mas Deus nunca vai te deixar com dúvida, porque Ele é fiel para sustentar o que Ele falou para você. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos ter fé. Eu vejo aqui dentro pessoas que tinham muita fé, mas a fé foi morrendo. A dúvida entrou no coração, foi falecendo. Você muitas vezes fala: por que eu estou passando por essa situação? É porque você precisa passar na prova, você precisa passar no processo. Porque quem passa na prova é aprovado, mas quem passa no processo, Deus socorre, Deus coloca a mão, Deus tira, Deus levanta, é Deus que faz. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes as pessoas olham: eu estou desempregado, ou olham para o celeiro e falam: eu não tenho nada. Mas eu tenho algo para lançar para vocês nessa noite. A farinha não vai cessar, o azeite não vai cessar, o alimento quem envia é o Senhor, quem cura é o Senhor, quem transforma é o Senhor. Nós precisamos entender que é Deus que faz. Aleluia. Glória a Deus. Ah, bicho, você não sabe o que eu estou passando. A enfermidade já me pegou. Estou triste. As minhas finanças, ela não abre uma porta de emprego. Mas a pergunta é: você está fazendo primeiro para você ou você está fazendo primeiro para Deus? É verdade, Pai. Nós vivemos o tempo que nós queremos a bênção, mas não queremos o dono da bênção. Nós vivemos o tempo que nós queremos o milagre, mas nós não queremos o milagre, o dono do milagre. Nós vivemos o tempo que nós queremos a prosperidade, mas não queremos o dono dela. Porque a única coisa que Deus não dividiu com o homem foi o ouro e a prata. Aleluia. Ele é tão poderoso que Apocalipse vai dizer que a nova Jerusalém, presbítero, as suas são de ouro. Porque nós estamos passando por tanta angústia, desacreditando que a farinha
não vai acabar, o azeite do nosso jarro jamais vai cessar, até quando você permitir que Deus entrar na tua casa e Ele fica lá. Aleluia. Nós precisamos confrontar o nosso coração. Nós precisamos olhar para Deus e falar que Deus é suficiente para mim, para você. Qual é a sua dificuldade? Está perguntando o Senhor para você nessa noite. O Senhor já te fez uma promessa quando você colocou seus pés dentro desse ministério, que hoje é noite de provisão, hoje é noite que Ele vai estabilizar coisas que já estavam perdidas. Hoje é noite que o Senhor vai fechar a porta de emprego, mas vai abrir uma porta maior. Hoje é noite que o Senhor vai fazer coisa que você jamais imaginou que Ele poderia fazer. Aleluia. Glória a Deus. Nós colocamos Deus à prova. Elias sabia o que estava falando. E lembra que eu falei que quem tinha que sustentar a viúva era o sacerdote? Deixa eu te falar algo, Deus não fica devendo nada para ninguém. É verdade. O Senhor não quebra princípio por ninguém. O Senhor não quebra princípio de autoridade. O Senhor não quebra o princípio da palavra. O Senhor não quebra nada da lei para te agradar. Ele te quebra, te transforma, te muda, te lapida por amor à tua alma. Aleluia. Glória a Deus. Eu comecei a analisar e achei estranho, missionário. Porque eu falei, a lei fala que o sacerdote tem que alimentar. Ou seja, o pastor aqui, ele precisa entender se aqui cobra dízimo, mas tem a obrigação de socorrer o estrangeiro, a viúva, o órfão. Isso é obrigação da igreja, isso é obrigação dos irmãos aqui dentro. Então vamos fazer as coisas para Deus com amor. Vamos fazer primeiro para o Senhor. Ela fez primeiro para o profeta. A Bíblia diz para nós dar honra para quem é digno de honra. E o que essa casa aqui, em 3 anos, já alcançou de vida pela misericórdia de Cristo? Quantas pessoas já entrou aqui dentro e foi curada? Quantas pessoas já entrou aqui dentro e foi liberta? Quantas pessoas que estavam perdidas na Babilônia, o Senhor alcançou com a mão forte. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aonde está sua fé, irmão? Para de murmurar, para de reclamar. Eu não vi Elias reclamando neste momento, até morrendo de sede. Quando nós murmuramos, nós atrasamos a bênção do Senhor. Lembra o povo que Deus tirou do Egito? Havia uma promessa sobre a vida deles, que o Senhor levaria para uma terra prometida. O Senhor falou, mas aquele povo viu milagres, viu prodígio. De manhã tinha ventilador natural, à noite tinha aquecedor natural, a pedra rolava para dar água para eles. Mas quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles já começaram a olhar a dificuldade, e o tempo de murmurar, eles paravam e só murmuravam. Quando chegaram em Mara, as águas são amargas. Mas para quem não sabe, embaixo daquelas águas havia plantas medicinais, porque o Senhor já estava tratando o estômago deles. E eles não paravam de murmurar. O Senhor mandou maná dos céus e eles continuam murmurando. O Senhor mandou codornize e eles continuaram murmurando. O Senhor olhou para eles e falou: porque tu ficaste murmurando,
ano, o trajeto que era 40 dias, virou 40 anos. A murmuração atrasa a bênção da tua vida, a murmuração tira a presença de Deus da tua vida. Deixa eu te falar, não é porque você está murmurando que Deus não te ama, porque a Bíblia diz que nem a sandália dos pés dele desgastava, nem as vestes desgastava. Ou seja, Deus te ama de uma tal maneira que Ele te segura pela mão direita e te sustenta. Aleluia. Glória a Deus. Chegando perto da terra, vai lá. Olha a terra, eu já vou voltar para o texto. Olha a terra. 2 homens vão chegar e falar: dá para entrar na terra. Caleb e Josué. Isso. E aquela geração que deu, aqui está para quem fala que promessa não morre. Vou provar para vocês que morrem. E aquele povo que só murmurava, Deus falou: vou fazer uma nova nação. Porque o problema não é tirar você do mundo, o problema é tirar o mundo do teu coração. Glória a Deus. O problema não é Deus te trazer dentro da igreja, o problema é você falar: não, eu vou me render a Jesus, eu quero mudar de vida, eu quero ser transformado. Jesus na cruz pagou um preço alto, irmão. Ele andou na via dolorosa, cuspiram nele por amor a você, chicotearam ele pelo amor a você. Sobre a cabeça dele foi colocada uma coroa de espinho que chegou até o crânio. A dor era insuportável, foi por amor a você. Na Gólgota, deitaram ele em cima do madeiro, pregaram ele por amor a você, e ele pagou o preço. Por isso que a palavra tetelestais do grego, para quem estudar, vai estar assim: está pago o preço da dívida. No terceiro dia ele ressuscitou por amor a você. A promessa morre daqueles que saíram todo do Egito. Nem o líder entrou, que foi Moisés. Ele viu a terra de perto, mas não pôde pisar nela. 2 homens entraram, Josué e Caleb. Até quando, irmão, a nossa fé vai ser pequenininha? Porque da viúva de Serepta, ela não pensou 2 vezes para fazer primeiro para Elias. A Bíblia diz que ele se alimentou, o filho dela se alimentou por muitos dias, por quanto que Elias estava lá, por quanto que ela entendeu que era Deus. Deus mandava provisão na vida dela. Mas a pergunta é: quem entendeu que Deus é a provisão da tua vida? Eu não vim aqui para agradar ninguém, mas eu vim aqui para falar da palavra de Deus. Muitas vezes a farinha está cessando, porque muitas vezes você não se me perdoa, mas Deus tocou no meu coração, eu vou falar. Muitas vezes você chega num culto desse, você não tem coragem de dar um glória a Deus, mas se você assistir seu time jogando e ele estiver ganhando no campeonato, você vai pular, você vai dar glória a Deus, irmão. Lá no meu apartamento parece que eles vão derrubar tudo. E eu comento com a pastora, falo: olha, eles estão melhor que os cristãos de hoje em dia. Irmão, quando nós damos glória, ela sobe, mas os anjos descem. Aleluia! A glória sobe e os anjos descem. Enquanto os anjos descem, há milagre, a cura, a transformação. E eu não entendo, porque parece que para o mundo nós fazemos o nosso melhor, mas quando se trata da igreja, o nosso coração endurece. Nós muitas vezes vem no culto,
não traz uma oferta para Deus. E eu não sou de falar de dinheiro aqui não, quem me conhece sabe disso. Mas Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Quantas vezes você confiou e trouxe uma oferta e falou: Senhor, eu creio que o Senhor vai me dar 1000 vezes mais. Porque aqui está relacionado uma obediência. Aqui ela não deixou de ofertar, e ela ofertou para o profeta, cujo aquele Deus instruía. Muitas vezes nós não oferta na igreja, muitas vezes nós fechamos nosso coração, mas nós pagamos R$100 numa pizza, nós pagamos R$50 no lanche, muitos outros pagam numa caixa de cerveja, sei lá quanto que é, mas quando chegamos na igreja fechamos o coração, mas queremos ver o Deus da provisão. É, Jesus. Meu irmão, não tenho nada contra quem come. Deus, Ele provê na nossa vida, e você tem que comer bem mesmo. Porque que pai não daria o melhor para o filho? Deus é teu pai, Ele deu o melhor para você. Aleluia. Mas não, Deus só vai dar quando o filho anda embaixo de obediência. É, Jesus. Porque eu vejo algo acontecendo dentro do Evangelho. O Evangelho mentiroso, cujo você tem que dar dinheiro para ser curado. Não, irmão, Deus não é Deus de barganha, não precisa não. Deus te cura porque Ele tem prazer em fazer milagre. Aleluia. Eu tenho que fazer voto para Deus abrir uma porta. Não precisa não, porque Deus abre a porta para quem Ele quer, e Ele fecha a porta de quem Ele quer. Aleluia. A obra, o reino de Deus não está forçado a dinheiro, mas ela necessita para pagar o aluguel, ela necessita para pagar uma internet, conta de água, conta de luz, e abrir um campo missionário. Porque nessa igreja, daqui deste altar vai sair pastores, vai sair presbítero, mas para isso nós temos que confiar como a viúva de Serepta. Nós temos que acreditar, fazer para a obra de Deus, sem pensar no amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Glória a Deus. E todos vocês que têm cuidado dessa obra, todos vocês, porque aqui tem dizimistas fiéis, irmão, Deus tem honrado a vida de vocês. Verdade. E você pode ter certeza que a farinha e o azeite jamais vai voltar no seu celeiro. O texto vai dizer que até os dias que Elias ficou na casa dela, não faltou nada. Mas a Bíblia diz que ela tem um filho, e esse filho vai ficar doente. Você quer ver o homem de Deus já não prestar mais? Palavra dura, né? É quando ele erra, ou quando você acha que ele errou. Ela vai virar e falar assim: o que eu fiz para ti, homem de Deus, para trazer a desgraça dentro da minha casa, cujo meu filho morreu? Ela já apontou o homem, ela já esqueceu que lá na frente o filho já ia morrer de fome. Ela só não falou contra o profeta, mas ela está falando contra Deus. Ela está colocando o profeta em dúvida, ela está colocando o homem de Deus na parede. Mas você não precisa se explicar não, irmão, porque o Deus que te tirou do querente, o Deus que fez a farinha jorrar, o Deus que fez o azeite jorrar, é o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que ressuscita. Eu já falei no princípio que Deus não fica devendo nada para ninguém. Lembra da pesca maravilhosa? Quando Jesus estava pregando para a multidão, ele vai olhar para o lado, quem está lavando as redes? Pedro. Ele entra no barco de quem? De Pedro. E ele entra no barco e afasta um pouco, porque para quem não sabe, quando ele entrou no barco para falar da Baega, então alcançava a multidão lá no fundo. Jesus não vai ficar devendo nada para você, irmão. Aleluia. Ele teria que pagar porque ele entrou dentro do barco. Ele vai olhar para Pedro e falar assim para Pedro: ei Pedro,
entra no barco e vai para as águas mais profundas. Se a pescaria à noite era ruim, para quem é pescador aqui sabe, que a melhor hora para pescar à noite, porque pegava os predadores maiores, era de dia. Pedro não pegou nada, estava cansado, mas Jesus não ia ficar devendo nada para ele. Ele já estava cansado de lavar rede. Coloca tudo no barco e vai. Segundo a tua palavra, Senhor, eu vou. Sabe por que nós não estamos vendo mais milagre, não? Porque nós não estamos mais escutando a voz de Cristo. E eu tenho uma palavra para lançar para você profética agora. Se você está desempregado, entrega só mais uma vez o currículo, porque é a porta de emprego aberta. Aleluia. Se você quer sair do seu serviço, o Senhor fala que está colocando a mão. Se o seu marido está te dando trabalho, o Senhor fala que é especialista em direitar madeira de acácia. Ela nasce torta e é bruta, mas no tempo vai tomando, vai se endireitando. O Senhor está falando que está pegando o marido aqui, está direitando nessa noite. O Senhor fala que está pegando o filho aqui, está direitando. O Senhor fala, mas vai segundo a minha palavra. Para resumir, para voltar para o texto, a Bíblia diz que ele foi e ele lançou a sede das águas mais profundas. Irmão, sai do raso, vai para as águas mais profundas, tenta mais uma vez, mas tenta segundo a palavra de Cristo. A Bíblia diz que foi tanto peixe que os barcos que estavam com ele entraram a pico, quase afundaram. O milagre é tão grande para a tua vida que não vai ser só para você, mas vai ser para aqueles que estão do teu lado. Glória a Deus. Aleluia. A mulher acusou o profeta Elias. Ele não abriu a boca. Simplesmente ele falou: me dá um menino. O problema não é isso que se explica demais, irmão. O problema é quando as dificuldades vêm, nós queremos ficar se explicando. E esse é o maior erro nosso. Quem vai te justificar é Deus. Pega o menino, sobe para cima. Irmão, nós precisamos subir um degrau. Aleluia. Vocês não entenderam? O milagre só vai acontecer quando nós subir. Por quê? Porque quando nós sobe, quarto é lugar de intimidade, irmão. E deixa eu fazer uma pergunta. Você tem subido para o teu quarto, fechado a tua porta e tido intimidade com Deus? Porque a Bíblia diz que Elias deitou sobre o menino. Mas aí eu tenho algo para ensinar para vocês. Para quem não sabe, o judeu não toca em defunto. O defunto, cadáver é imundo. Eles não tocam. Para quem não sabe, o judeu ele tem uma prática quando você morre. Antigamente eles jogavam o corpo direto na sepultura enterrado, porque o homem veio do pó retornará. Então eles malvelavam os seus cadáveres. Então Elias, quando ele vai deitar no menino, ele está tocando algo que é impuro. Mas quando Deus manda, nós estamos lá para obedecer. Nós não estamos lá para questionar. Por 3 vezes ele deitou sobre o menino. E a Bíblia vai dizer que o menino voltou à vida. O que acontece? Para de procurar percurso no homem. Escuta a voz de Deus. Entra no teu quarto com o teu problema, que é lá que o Senhor vai resolver. É lá que o Senhor vai dar solução. Porque o Senhor está falando nessa noite: o que estava morto vai ressuscitar. O que o diabo já abriu em falência, o Senhor está trazendo vida. O que foi decretado de morte, o Senhor fala: a vida aí, homem, a vida aí, mulher, vai dando glória a Deus.
Para de se justificar para os outros. Fala nada. Porque a glória de Deus vai resplandecer na tua vida. Aleluia. Sabe qual é o problema? O que me chama a atenção? Que a mulher viu o poder de Deus, não viu? Aleluia. Muita pessoa sabe quem você Glória a é, Deus. mas ela só está esperando o momento de te acusar. Na hora que ela te acusar, pega o teu problema, entra para o teu quarto e ora ao Senhor. A Bíblia diz que ele pegou o menino com vida, presbítero, e ele desceu, e ele vai entregar o menino para a sua mãe. Pega o teu problema, e quando selecionar, quando Deus resolver ele, não dê glória a Deus, porque Deus só está fazendo isso para mostrar a glória dele na tua vida. É verdade. Ela vai olhar e vai falar: agora, profeta, eu sei que tu és um homem de... Ela sabia o tempo todo, mas agora ela vai ter que confessar. O que você está querendo dizer com isso, bispo? Que o Senhor vai fazer pessoas confessar a tua cara. Aleluia. Pessoas que duvidou que você é homem de Deus e você é mulher de Deus. Vai ter que ver o prodígio de Deus na tua vida e falar: você é mulher de Deus, homem, você é homem de Deus, porque Deus nunca vai deixar o justo sem resposta. Glória a Deus. Aleluia. Ora, vassurião, varamanaias. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o que você passou essa semana, eu não sei se o seu celeiro está vazio, eu não sei se você foi humilhado, eu não sei se duvidaram se você é um homem de Deus, uma mulher, mas uma certeza eu tenho: o Senhor te trouxe hoje aqui para te dar coisas novas, para realizar os sonhos do teu coração, para essa obra missionária que estava morta, Ele ressuscitar, para te trazer para a grande obra. Você por algum motivo virou e falou: eu não coloco mais os pés em igreja, eu não vou fazer mais a obra. O Senhor falou que habita aí é o teu amor. Aleluia. Glória a Deus. Mas muitas vezes olhamos e se portamos muito com a palavra do homem, e nós esquecemos quem é Deus. Por várias vezes eu já me deparei com situações, e quero contar um testemunho bem breve aqui. Uma mulher me ligou um dia e falou para mim: 32 anos, tinha um rapaz, ele teve um problema que estourou o intestino em 2 lugares, e deu uma parada cardíaca, e o médico virou e falou assim que ele não passava daquela noite. E ela me ligou, eu não sabia quem é. E não estou falando isso para me gloriar, porque toda glória, toda honra é só dada a Deus eterno, soberano. Mas eu quero edificar a tua fé, e nem sei por que estou falando isso. Cheguei e falei: ele não vai morrer. Mas o médico falou. Mas o médico, ele fala o que ele aprendeu com a medicina, mas o que o meu Deus, o que criou o homem, está falando que ele não vai perecer. Se ele perecer, não foi Deus que falou. E passou uns dias, ela me ligou, e eu como homem falei: quer ver que o homem morreu? Eu até brinquei, Joel. Falei: ele morreu? Ela falou: não. E eu estava um dia trabalhando, Deus falou para mim: para o seu trabalho e vai lá na UTI. Eu parei, peguei meu carro, falei para a pastora: preciso ir no hospital, liga lá, libera. E eu cheguei lá e falei no percurso, falei: Senhor, se esse homem sair da UTI, a hora que eu orar para ele, ele vai abrir os olhos, e vai sair lágrima dos olhos dele. E eu comecei a orar, ele abriu os olhos, e as lágrimas saíram. A enfermeira não entendeu nada, e também não era para entender, porque os médicos já tinham chegado, o rei dos reis já tinha chegado, o Senhor já tinha chegado. E ali eu desci, e quando eu peguei o elevador para descer, o Senhor falou: fala para ela que durante 20 dias eu tirarei ele da UTI, levarei para a casa dele, e ali eu falarei com ele. E o homem saiu da UTI, irmão.
foi para casa. E orando, um dia estava eu e a pastora comendo pizza, um mês para ir na casa dele, porque eu não vou na sua casa se Deus não mandar. E quando eu cheguei lá, ele estava deitado numa cama. E eu olhei para ele, para a filha dele, para a esposa. Jovem, fecha a porta. Ela fechou. E eu falei, bate na porta. Presta atenção aqui que vai edificar tua fé é isso. E ela fez assim. Eu falei para ele, você colocou Jesus Cristo para fora. Só tem um detalhe, irmão. A maçaneta é só para o lado de dentro. Você precisa abrir a porta. Olhei para ele naquele momento e para a minha esposa, falei, tem um espelho. Ela falou, tem. Eu coloquei um espelho sobre a cama dele. E olhei para ele e falei, você está bem? Ele falou, não, ele falou, estou bem. Eu falei, você não está não, você está de bolsinha, você está magro, você está debilitado, mas eu tenho uma palavra de Deus para falar para você. Se você fazer uma aliança com Jesus, Jesus vai te dar uma aposentadoria, vai estabilizar a sua família, vai mudar a sua história. Essa é a parte dele, irmão. Deus nunca vai dar uma sentença antes de te avisar. Segunda palavra, o Senhor falou para mim, fala para ele, se ele não fazer aliança, eu vou tirar ele dessa cama, estabilizar a saúde dele, e ele vai morrer no mundo. E eu falei, irmão, nem quero saber se você vai fazer aliança, não foi arrogância não, mas é porque essa obra não era minha, essa obra era de Deus. E eu saí dali, a mulher veio correndo, a pastora do meu lado, e ela perguntou para mim, pastor, o que vai ser? Eu falei, prepara a tua beleza, porque a casa que tu mora não é tua. Quando ele morrer, ela vai tomar a casa e te jogar para fora. A mulher começou a chorar, porque eu não sabia disso. Passou 2 dias, ele caiu no banheiro da casa dele, eu já vou encerrar esse testemunho. Foi parar no hospital, já. No hospital ele estabilizou a saúde dele, tirou a bolsinha. Em 3 meses ele já estava indo para os funk da vida, já estava curtindo a vida dele, esqueceu quem era Deus, esqueceu do que o Senhor falou. E ele estava na Sacadura Cabral, no funk, na Sacadura. Ele chegou na porta da biqueira, pegou uma droga, e eu falei o que a glória sempre ia ser de Deus. Quando ele foi abrir aquilo para usar, o Senhor matou ele, deu um infarto fulminante, não deu nem tempo de ele usar. Não foi ninguém que me falou, foi a própria esposa me contando. Ela olhou para mim e falou, pastor, eu fiquei com raiva de você, mas eu falei, você pode até ficar com raiva de mim, você só não pode ficar com raiva de Jesus, porque ele te abençoou. Ele morreu 32 anos, irmão. Deus nunca deixa de dar oportunidade. Deixa eu te fazer uma pergunta, jovens, que hoje eu tenho um povo jovem aqui. Dá glória a Deus, jovens, vocês são bonitos aí. O pastor também é jovem, viu? Só tá com essa cara um pouquinho estragada assim, é porque a obra estraga um pouquinho. Tô um pouquinho de fio de cabelo aqui, ó, mas isso é culpa da missionária Laís, que ela acrescentou. E cada fio de cabelo eu botei um nome, é de todos os meus obreiros. E é glória que sobe, é glória que desce. Mas eu tenho palavra para dizer para vocês, jovens. A minha rebeldia custou muito caro para mim. Eu perdi filho. Eu caí a 140 por hora na Anguera, quase morri. Bati num poste, quebrei a clavícula. Já tive também bebendo. Um coma, quase morri. O médico falou que foi Deus, porque eu era rebelde. Mas quando nós escutamos Jesus, glória a Deus, aleluia, vale a pena, irmão, porque uma nova criatura nasceu no dia que Deus me resgatou. E nada lá fora me faz falta, porque Ele me preenche por inteiro. Aleluia, glória a Deus. Amém? amém. Deus tem um tempo novo para você, jovem. Deus vai honrar a vida de vocês. Aleluia. E se vocês precisarem de mim,
sempre vou estar de braços abertos para socorrer a vida de vocês. Gostaria neste momento, vou encerrar a pregação aqui, falando que a sua vergonha vai ser dupla honra. Aleluia. Eu vou repetir. Que essa vergonha vai ser motivo de dupla honra para a tua vida. Aleluia. Conte com muita alegria. Pastor batendo muito nele. Mas eu não quero. Não sei como ele me aguentou, gente. Está aqui o presbítero, Renan. Se casou ontem com a filha da pastora. Aleluia. Ele não sabe o que fez, irmão. Oh, glória. Vai ter que aguentar o pastor. Pastor é bonzinho. É uma bênção. Estou brincando, viu, jovens? É só para nós dar oportunidade. Gostaria de chamar ele, o Renan, o presbítero Renan, a diaconisa Gabriela. Eu e a pastora queremos abençoar a vida deles. Eu não tenho como deixar passar. Eu quero falar aqui diante da congregação o que Deus colocou no meu coração. O Renan está comigo já tem um tempão. Um homem leal, um homem de caráter, um homem de uma mulher só, um homem que sempre me respeitou. E eu sou muito grato a Deus, porque Deus colocou ele na minha vida. Aqui está a mãe dele, para quem não sabe, aquela japa linda ali, a evangelista é a mãe dele, o pai dele, evangelista Carlos, são membros, obreiros aqui da igreja, são uma bênção de Deus. Só tenho que agradecer você, presidente, aqui na frente, para ver como você é bonito, esse japonês. Já viu o japonês não é crente, irmão, é poucos. Jesus muda e transforma. Quero te agradecer, como seu pastor, como seu bispo, pela sua lealdade, pelo carinho que você tem por essa obra, por dias de choro junto e por dias de alegria. Que Deus te abençoe. Gabriela, vem aqui. Gabriela, uma mulher leal à obra, cujo Deus já juntou este casal. Ela novinha, 18 aninhos, acabou de fazer, mas tem que cumprir o que as escrituras mandam. Aqui não é casa da mãe Joana, aqui essa casa tem um dono e se chama Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu gostaria neste momento, Renan, que você arrancasse a sua aliança. Vai dar um trabalho. Acho que ele engordou um pouquinho, gente, no decorrer desse casamento. Vai sair, irmão? Precisa sair. Gabriela, você coloca aqui de lado, né? Você vai tentando arrancar a aliança. Se não arrancar, não tem problema. É bom que já gravou no dedo e não sai nunca mais. Louvado seja Deus. Não saiu não. Vai com detergente para ele, pastor. Louvado seja Deus. Irmão, ele começou a namorar, ficou noivo. Acho que eu não vou falar quantos que você engordou, não. Senão depois ele briga comigo, ele é família agora. A mãe dele não briga não, porque a mãe dele é um amor de pessoa, o pai, mas ele briga. Não vai conseguir tirar não, não precisava da criança. É porque tá calor, né? É, calor. Ele falou pra mim ontem, ele falou, ó bispo, tá saindo da aliança, porque tava calor, é emoção. Só que ele ficou 3 horas para arrancar e não conseguiu, gente. Louvado seja Deus. Precisa desses momentos de amor e carinho. Quero falar para a igreja: ama o seu próximo como a ti mesmo. Trata seu cada irmão que está sentado aqui com amor e carinho. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Conseguiu, irmãos? Ô glória! Glória a Deus! Aleluia! Uma salva de palmas para Jesus! Glória a Deus! Gênesis 2, capítulo 24. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão
os dois, só carne. Eu vou descer. Eu quero fazer algo pela vida de vocês e explicar algo que vocês é muito jovem. A aliança, você vê que ela tem uma face. Gostaria de poder segurar isso aqui. Se você prestar atenção, a aliança do homem está aqui. E a aliança da mulher, ela entra totalmente dentro. Por que isso? Porque o homem é o protetor da mulher. Aleluia. Ele é o que protege. Ele é o que guarda. Ele é o provedor. Mas você analisando a aliança também, ela serve para se colocar assim. E o porquê, bispo? Porque a mulher é o pilar e a base do homem. A mulher sábia edifica Aleluia, o teu lar, aleluia. e a tola destrói. Que essa união ela seja até que a morte os separe, seja na alegria e na doença. Não importa o que vocês passaram, que vocês passem juntos. Neste momento, como ministro da palavra de Deus, eu abençoo a vida da Gabriela e a vida do Renan, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gabriela, coloca a aliança. Falando que ama, ainda fazendo declaração. Emoção. Glória a Deus. Agora, Gabriela, você vai fazer uma declaração para o seu esposo, seu marido. A paz do Senhor, igreja. Antes de conhecer o Renan, pra mim, a minha mãe sabe, eu era muito rígida, era somente eu não amava ninguém. Mas aí eu conheci o japonês. Quem me apresentou foi a minha mãe e a minha sogra. A gente começou a conversar e já no começo foi o primeiro eu te amo, saiu assim rápido. Porque quando é coisa de Deus, meu filho vai assim, ó, rapidão. Muito rápido. Eu agradeço a Deus, primeiramente, porque foi um propósito de Deus. Porque Ele na minha vida, Ele não só me amou, me respeitou, foi carinhoso, Ele trouxe de volta para a igreja. Foi Ele, a pessoa que falou, você vai para a igreja. Vai, se eu estou indo, você também vai. Então eu agradeço a Ele, mas primeiramente a Deus, porque Deus colocou Ele na minha vida e foi incrível, porque eu pedi uma coisa para Deus, mas Deus trouxe mais. Deus dá em novo. É uma pessoa que eu amo muito, muito mesmo, me mudou, porque eu rígida, fria do meu jeito, e ele chegou e amoleceu meu coração. Amém? Quero que agradecer primeiramente a Deus por ter essa bênção na minha vida. A gente, assim como foi de encontro com a palavra, Deus nunca prepara algo que Ele já não pode ter declarado a vitória e preparado a vitória.
E antes de tudo, eu sou grato ao Senhor por ter a Gabriela na minha vida, porque acima de tudo ela é o pilar e a base do meu ministério. E assim como uma mulher sábia é que edifica o lar, eu só tenho que agradecer a Deus primeiramente por ter ela em minha vida, por sempre estar comigo, por sempre ser a minha intercessora, por sempre estar comigo nos melhores e nos piores momentos. E estou aqui para agradecer a Deus primeiramente pela vida da minha esposa. Tudo é um processo, guardei alguns quilinhos por conta desse processo, mas acima de tudo, a felicidade que Deus pode ter me proporcionado, eu posso falar hoje aqui na frente da igreja que a Gabriela foi e sempre vai ser a resposta da minha oração mais bonita e perfeita que eu E hoje quero aqui louvar ao Senhor. Ontem foi o momento mais incrível, mas hoje recebemos a bênção. Quero aqui pedir a permissão da pastora, do bispo, para poder louvar um louvor, para que toda honra e toda glória venha ser do Senhor. Consagração. E quero convidar a igreja a se colocar de pé para estar louvando conosco de comunhão. E que toda honra e toda glória venha ser dada ao Senhor neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Como ministro da palavra de Deus, eu declaro Renan e Gabriela, marido e mulher. Vamos estar adorando ao Senhor com este louvor, para podermos também encerrar este culto. Peço que a igreja louve comigo e que entregue a melhor adoração neste momento, porque o Senhor é maravilhoso e fiel a Deus. Ao Rei dos Seis consagro tudo que sou, de gratos louvores transbordam meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o teu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei
o Deus Criador. Declara o Senhor de todo o seu coração. Louvado seja Deus. Vamos estar encerrando este culto. Quem quiser falar comigo no final do culto, pode me encontrar de quinta-feira. Para quem não sabe, eu faço atendimento no particular. Se está com caso, com problema com vulto, depressão, síndrome do pânico e muitas outras coisas, me procure na quinta-feira que eu faço atendimento. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha abençoar a semana de cada um. Leva eles em segurança, Pai, para a sua casa, livrando, meu Senhor, dos dados inflamáveis de Satanás. Guarda a entrada, guarda a saída. Que essa semana seja semana de resposta. Que essa semana venha ter testemunho nesta igreja. Que o teu poder, a tua graça e a tua bondade venha embora conosco, meu Senhor. Coloque os seus anjos acampados ao redor de cada um, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. O amor de Deus e a graça e as doces consolação do Espírito Santo estejam com toda a igreja diz: amém. Deus seja eternamente louvado. Um abraço, meu irmão, e vai na paz do Senhor. Uma salva de palmas para Jesus.